Seja bem-vindo a mais esse vídeo aí da nossa série de circuitos elétricos, onde nós vamos dar continuação ao nosso estudo do teorema da superposição. Nós vimos no vídeo anterior uma pequena teoria, uma pequena introdução desse teorema da superposição, fizemos lá um exercício a título de exemplo, né? E agora nós vamos fazer mais dois exercícios com um pouco mais de complexidade em relação ao exercício anterior. Vai passar o nome do livro aí embaixo, de onde eu tirei os exercícios, é o capítulo 9 do livro, exercício número 3. Nesse exercício ele dá dois circuitos, né, o A e o B, e em ambos, né, eu tenho que calcular qual é a corrente que passa pelo resistor R1, por esse resistor aqui, nesse primeiro exercício e nesse aqui, lá no segundo, né. Então, dessa vez, nesse exercício, nós temos uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Para calcular a corrente no resistor R1, eu vou primeiramente anular o efeito da fonte de tensão, colocando um curto-circuito onde ela está. Nós vamos calcular a corrente na condição onde nós temos apenas a fonte de corrente. Eu vou encontrar lá uma determinada corrente que passa por R1. Depois eu vou colocar a fonte de tensão de volta no circuito e vou substituir a fonte de corrente por um circuito aberto e calculo novamente essa nova corrente para o resistor R1 nessa condição. E a resistência, a corrente real, né, a corrente que passa pelo resistor R1, é a soma desses dois efeitos combinados. O efeito apenas com a fonte de tensão e depois apenas com a fonte de corrente. Certo? Então, primeiramente, como eu falei, eu vou substituir essa fonte de 8 volts por um curto-circuito, né? Onde eu tinha 8, agora eu tenho 0, porque o curto não tem tensão. Então, 0, substituí, eliminei o efeito da fonte de tensão e fiquei apenas com a fonte de corrente. No momento que eu fiz isso daí, esse resistor de 4,7K ficou em paralelo com o curto. Portanto, ele não participa do circuito, né? Ele está em paralelo com o curto. Nós ficamos então com esse resistor em paralelo com esse daqui. Para calcular a corrente I' 1, eu vou ter que fazer, né, um divisor de corrente com essa corrente que está saindo da fonte. Então, para fazer isso, eu calculo esse paralelo, né, essa associação em paralelo. 3,3 vezes 2,2 sobre 3,3 mais 2,2, eu encontrei 1,32K. E o divisor de tensão é, então, 1,32 dividido pelo resistor R1, né, a resistência total dividido pelo resistor em questão, o R1, 2,2, vezes 5 mA. Eu encontrei, então, 3 mA. Então, essa é a corrente no resistor R1 quando eu elimino o efeito da fonte de 8 volts. Essa corrente aqui para baixo, né, com esse sentido aí. Agora a gente vai substituir a fonte de corrente por um circuito aberto e eu volto com a fonte de tensão, né? Então eu tenho aqui o sentido da corrente que está saindo da fonte e essa corrente vai se dividir aqui nesse nó para os dois lados aí, né? Então, para resolver esse problema, eu vou fazer um divisor de tensão nesse resistor R1. Então, esse aqui, na verdade, esse 4,7 está em paralelo também com esses dois que estão em série, certo? Ambos, né, essa associação em série está conectada a esses dois pontos e esse também está conectado a esses dois pontos. Então, essa associação em série está em paralelo com o 4,7. Ou seja, essa associação em série, esses dois resistores estão sujeitos a 8 volts. Então, se eu fizer um divisor de tensão no resistor R1 com 8 volts, eu descubro qual é a tensão reinante aqui no resistor de R1. E aí eu tenho o valor da resistência, basta eu aplicar a lei de Ohm e eu descubro qual é o valor da corrente, né? Então, 2,2 sobre 2,2 mais 3,3 vezes 8 é um divisor de tensão. Eu encontro 3,2 volts no resistor. Lei de Ohm no resistor, 3,2 é igual a 2,2K, 10 a terceira, e 1, duas linhas. E 1, duas linhas é 1,45 mA. Então, eu tenho aqui o sentido da corrente, né? Esse sentido aqui está no mesmo sentido desse. Então, eu vou somar o efeito desses dois. Se estivesse ao contrário, eu tinha que subtrair, né? Então, eu vou somar o efeito dos dois. Então, eu fico com 3 mais 1,45. Vai me dar um total de 4,45 mA é a corrente que está passando aqui no resistor R1.
Bom, agora vamos resolver aqui a letra B, né? Ele também quer saber a corrente no resistor R1, só que dessa vez nós temos aí 3 fontes presentes no circuito, né? Uma fonte de corrente de 6 amperes e 2 fontes de tensão, uma de 12 e uma de 8. Então o que nós vamos fazer é nós vamos ir eliminando o efeito de 2 fontes, ficando sempre com uma, até que a gente tenha analisado as 3 fontes, né? Então aqui nesse primeiro estágio, eu vou curto-circuitar a fonte de 8 e abrir a fonte de 6, de maneira que eu fique apenas com o efeito da fonte de 12. Então eu vou calcular qual é a corrente que apenas essa fonte de 12 volts produz no resistor R1, né? Então está aqui representado esse circuito, desse jeito que eu falei, a fonte curto-circuitada e o circuito aberto, onde eu tinha a fonte de corrente. A corrente que passa pelo resistor R1 é a corrente que está saindo da fonte de 12 volts. É essa corrente aqui que eu vou chamar de I1' para essa primeira análise, né? Então, eu consigo aqui, fazendo essa construção, a gente vê que eu tenho 2 em paralelo que insere com esse daqui. Eu vou chamar isso aqui de uma resistência R'. Essa resistência é 4 vezes 12 sobre 4 mais 12, é esse paralelo, mais o 4 que está em série. Eu vou encontrar, então, 7 ohms. E aí eu chego nesse novo circuito equivalente. Esse circuito aqui equivale a esse, onde eu tenho a fonte de 12, o resistor de 6, né? Esse ramo aqui permanece, em paralelo com um de 30 ohms, e em paralelo com os 7 ohms, que foi essa resistência equivalente que eu acabei de calcular, né? Agora, na hora que eu calcular a resistência equivalente desse circuito equivalente aqui, eu vou encontrar um resistor, um valor de resistência, que está associado a essa bateria de 12 volts. E aí, aplicando a lei de Ohm nesse resistor, eu consigo descobrir quanto é a corrente que sai da bateria, que é a mesma corrente que está passando por R1. Então, R equivalente é 6 em paralelo com 6 que está em série com o paralelo de 30 e 7. 30 com 7. Então, está aqui, eu vou encontrar 11,67. Lei de Ohm nesse resistor equivalente, 12 é igual a 11,67 e 1 linha. E 1 linha vai me dar 1,028 amperes. Então, essa fonte de tensão de 12 volts ela está ocasionando uma corrente para baixo com o valor de 1,028 amperes no resistor R1. Certo? Agora eu vou curto-circuitar as 2 fontes de tensão e vou ficar apenas com a fonte de corrente de 6 amperes. Né? Então, está feito esse circuito aqui embaixo. E aí eu passo a ter esse resistor em paralelo com esse, e esse aqui está em paralelo com esse daqui. Esse paralelo me dá um resistor de 5 ohms, e esse outro paralelo me dá um resistor de 3 ohms. Esse resistor de 5, que equivale a esse paralelo, está em série com o resistor de 3, que é resultado desse paralelo aqui. Então, resolvendo essa série, 5 com 3, eu vou encontrar 8. Eu tenho um novo circuito equivalente aqui, que é o resistor de 4 ohms que está em cima da fonte com o resistor de 8 que eu acabei de encontrar, que equivale a todos esses resistores aqui juntos, né? Bom, no momento em que eu fiz isso aí, eu consigo saber qual é a corrente que está saindo, né, que está sendo dividida aqui, né, nesse nó, fazendo um divisor de corrente, certo? Então eu tenho 6 amperes chegando no nó, e eu tenho uma corrente que eu chamei de I'5, porque ela está indo para o resistor número 5. Nesse nó, essa corrente de 6 vai se dividir entre I'5 e uma outra corrente que eu chamei de I'. Vai se dividir proporcionalmente ao valor das resistências, né? A gente pode ver aqui que esse resistor tem o dobro da resistência desse. Portanto, a corrente aqui é metade da corrente que passa por ali. Você pode deduzir isso daí. Então, eu fiz essa dedução e I'5 é igual a 2I', e ao mesmo tempo, a soma dessas 2 correntes tem que me dar os 6 amperes da fonte. Então, um sisteminha aí de 2 equações com 2 incógnitas, né? Eu consigo, então, lá o I'5 de 4 amperes e o I' de 2 amperes. Então, veja, nesse nó aqui, eu tenho 2 amperes saindo aqui para baixo. Então, aqui, quando chegar aqui, eu tenho 2 amperes indo para baixo, e esses 2 amperes estão se dividindo entre o resistor de 30 e o resistor de 6. Então, se eu fizer um divisor de corrente nessa associação aqui,
eu consigo descobrir quanto de fato está indo para o resistor número 1, quanto é I', 2 linhas, né? Fazendo um divisor de corrente com uma corrente de 2 amperes que está chegando aqui para ser dividida entre esses dois resistores, né? Aqui tem uma representação gráfica dessa situação e eu faço então lá o meu divisor de corrente, né? O divisor de corrente eu vou pegar a resistência total, que é 5, é a associação desse paralelo aqui, dividido pelo resistor de 6, multiplicado pela corrente, que é 2 amperes, né? Então está feito isso aqui matematicamente, eu consigo uma corrente de 1,667 amperes, né? Então, o efeito isolado dessa fonte de corrente no circuito, no resistor R1, é causar uma corrente de 1,667 amperes. E, finalmente, eu vou abrir a fonte de corrente, curto-circuitar a fonte de 12 e estudar o efeito apenas da fonte de tensão de 8 volts, né? Então, a gente tem essa nova configuração aqui. Se eu calcular o resistor equivalente desse circuito, eu consigo descobrir quanto é a corrente que está saindo da fonte, que é o I2 3 linhas, né? Eu consigo saber quanto é essa corrente aqui, né? Então, fazendo isso, eu vou ter aqui essa associação é 5 ohms, nós já sabemos que ela é 5 ohms. Esse de 5 está em série com o de 4, então vai me dar 9. E o de 9 está em paralelo com o de 12. 9 em paralelo com 12 está em série com 4. 9 em paralelo com 12, 9 vezes 12 sobre 9 mais 12, em série com 4. Eu vou encontrar, então, 9,14 ohms. Aplica a lei de Ohm no resistor equivalente, eu encontro, então, a corrente que está saindo da fonte, que é o I2, 0,875 amperes. Né? Então, analisando o nó 2, eu tenho a corrente I2, que eu acabei de calcular, que está chegando no nó, uma corrente I4, que vai passar pelo resistor de 12, e uma corrente que eu chamei de I3 linhas, que está indo para todo esse restante aqui, certo? Então, basta eu aplicar um divisor de corrente entre esse resistor e esse resistor, essa resistência restante aqui, e eu consigo saber quanto que está sendo drenado por toda essa resistência, né? Então, fazendo isso, eu vou ter que calcular a resistência total disso aqui, que é esse aqui, de 12 em paralelo com esse todo. Então, esse todo é 9, nós já vimos, é 5 com 4, né? O resultado desse paralelo em série com 4. Então, é 9 vezes 12 sobre 9 mais 12. É tudo isso aqui em paralelo com 12, certo? Então, eu vou encontrar 5,14 ohms. E o I3 linhas, essa corrente aqui, é o divisor de corrente, é a resistência total, 5,14, dividido pela resistência em questão, que é o 9, né? É o 9. É esse paralelo com esse aqui. Então, é 5,14 dividido por 9, vezes a corrente que está chegando, que é o 0,875. Então, esse I3 linhas é 0,5 amperes. Então, eu tenho 0,5 amperes, que vai passar por aqui e vai chegar até o nó 1. Quando chegar no nó 1, novamente eu vou ter um divisor de corrente, e aí finalmente eu consigo chegar na corrente que está passando pela resistência R1. Está representado graficamente aqui. O nó 1, eu vou ter I1, 3 linhas indo para baixo, 0,5 que está chegando, e uma corrente que vai lá para o resistor número 3, para esse resistor aqui. Eu estou interessado apenas na corrente que vai para o resistor número 1. Né? Então, o que está indo para o resistor número 1 é a resistência total desses dois, que é o paralelo de 30 com 6, que é 5, dividido pela resistência de 6, em questão, que é a resistência R1, vezes a corrente que está chegando no nó, que é 0,5. Eu encontro 0,42 amperes. Então, o efeito dessa fonte isolada, né, de 8 volts, no resistor R1 é produzir uma corrente de 0,42 amperes. Então, nós achamos aí cada parcela para cada fonte. E o resultado agora é apenas somar. Eu vou ter que analisar agora o sentido, né, de cada corrente. Eu tenho essa daqui para baixo. Esse aqui está para baixo. E esse aqui também vai estar para baixo, né? Essa corrente está vindo aqui. Quando chegar aqui, ela vai se dividir também. Ela vai para baixo, que é como está mostrado aqui na análise do nó 1.
Então, todas estão para baixo, eu só preciso somar algebricamente as três, eu vou ter 1,028 mais 1,667 mais 0,42, eu encontro finalmente a corrente de 3,11 amperes, né? Então dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem três fontes envolvidas, né? Mas a gente não vai sair disso, né? Isola cada fonte lá e calcula o efeito de cada uma delas e soma depois o efeito de cada uma individualmente para se obter o total. Não sai disso daí. Espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.